Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e o nosso tema hoje é ovogênese, ou você encontra por aí também como ovulogênese. Que processo é esse? Gênese, início, e esse ovo está se referindo aí ao óvulo ou o ovócito, ou seja, é o processo onde vai haver a formação dos óvulos, os gametas femininos. Destaquei aqui para você que essa formação, esse processo de formação desse óvulo, ela vai iniciar lá na barriga ainda, no período embrionário da vida dessa menina. Vamos entender então as etapas desse processo. Repare você que a gente vai dividir esse processo de ovogênese em 3 momentos. O período germinativo, que você também vai encontrar como período proliferativo ou período de multiplicação, tá? Você pode encontrar assim, então aqui. O período de crescimento e o período de maturação. Maturação, amadurecimento. Vamos entender o que está rolando? Na fase aí da embrionária, na vida intrauterina, ou seja, ainda essa menina é um embrião. Nas primeiras 12 semanas vai ocorrer esse processo aqui. Então, lá no ováriozinho dessa menina, esse processo ele ocorre sempre nos ovários, no ováriozinho dessa menina, ela tem ali células germinativas diploides, também chamadas de 2N. O que significa 2N? Significa que o conjunto de cromossomos é duplicado, então ela tem 46 cromossomos. Lá, no ováriozinho dessa menina, essas células começam a passar por mitose e começam a se multiplicar. Eu vou tendo 2, vou tendo 4, vou multiplicando, 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 eu vou chegar em torno de 400 mil células nesse período. Então aqui elas vão fazendo mitose e aí ela chega numa fase chamada ovogônia. E repare você, essas ovogônias elas continuam ali passando por esse processo de mitose, correto? Então essa célula, ela está nesse processo de se preparar para uma divisão. Ela vai tendo um crescimento, uma duplicação ali, isso ainda na vida intrauterina. Essa ovogônia, ela passa então por um período que a gente chama de crescimento. Ainda naquela vida intrauterina, ainda aquela babyzinha lá, aquele embriãozinho, essa ovogônia que é 2N, ela passa por um crescimento sem divisão celular. Tá? Ela vai tendo um aumento, você vê que tem um aumento real de tamanho, porque ela tem um aumento de nutrientes no seu interior. Essa célula ela reúne mais nutrientes, mais reservas para se preparar para esse processo de divisão. Então, todo esse processo aqui ainda na fase embrionária. Essa célula ainda é uma célula 2N, diploide, tem 46 cromossomos? Sim. Ela já é um gameta ainda? Não. Porque um gameta precisa ter a metade do número de cromossomos. Se na espécie humana é 46, precisa ter 23. Por que 23? Para se unir com outro gameta, também com 23, e formar um indivíduo completo com 46. Repare então que essa célula, esse ovócito 1 ou ovócito primário, tanto faz, ela ainda é diploide e ela pausa numa fase que a gente chama de meiose, ela está nessa fase de meiose e ela pausa no momento que a gente chama de prófase 1. Assim, ué, como assim? Essa célula aqui, ela inicia o seu processo de divisão, ela vai iniciar o processo de meiose, mas ela não finaliza. Ela não chega no final para realmente chegar ali no meio, não. Ela inicia o processo de meiose. Quando ela chega na prófase 1, antes de fazer a divisão para ficar com a metade, para ficar de fato com o meio, ela pausa. Pausou e assim vai seguir essa vidinha. Essa menina nasce, essa menina é criança e ela está lá nos ováriozinhos dela, com esses ovócitos primários pausados. Eles estão, ó, em pausa. Pausados onde? Nessa fase. Prófase 1. Então, ué, gente, mas não era meiose, a meiose não divide. Pausou antes de dividir, pausou no início, na prófase 1. Se você não lembra os detalhes sobre a meiose, vale a pena você pesquisar nas nossas aulas sobre esse tema meiose e assim você vai se situar. Então, pausou antes da divisão. E foi passando a vida, ela foi crescendo, ela foi crescendo. E aí chega aquela fase da vida que ela vai deixando de ser criança e começa a se tornar ali uma mocinha, a puberdade. Um aumento dos hormônios sexuais, um aumento em especial de um hormônio chamado FSH, produzido pela hipófise. Hormônio esse que o nome dele, FSH, é folículo estimulante. Ela agora já entrou na puberdade, o que vai acontecer? Esse hormônio
o hormônio folículo estimulante, ele vai permitir com que esse ovócito ele entre numa outra fase da vida, numa fase de maturação ou de amadurecimento. Qual o diferencial dessa puberdade? Essa menina que está deixando de ser criança, ela tem então um aumento de FSH, um aumento dos hormônios sexuais femininos, ela começa a ter produção de seio, produção de pelos, ela começa a ter produção de pelos nas axilas, pelos pubianos, começa a ter uma alteração nas formas corporais, às vezes o cabelo também muda, e um super evento que é a menstruação. O que a menstruação ela está dizendo? Ela está dizendo, olha, esse corpo ele está preparado então para que ocorra uma fecundação e que tenha um bebê. Essa menina tem idade ainda para isso? Com 11 anos, com 10 anos? Ainda não, mas o corpo dela iniciou essa preparação. Ela disse, então significa que esse ovócito primário ficou em pausa esse tempo todo e ele só vai amadurecer quando chega a puberdade? Sim. E aí você fala, legal, esse amadurecimento como que vai acontecer? Tive aumento desses hormônios e uma coisa interessante é que você lembra que essa menina, desde lá da barriga, ela tinha em torno de 400 mil dessas células? O ovócito primário, 400, 400 e pouco, claro, né? O corpo não é uma caixinha exata, então uma média. Só vão de fato conseguir amadurecer desses 400 mil que foram produzidos aí lá na vida intrauterina, só vão de fato conseguir amadurecer e formar realmente um ovócito a ser liberado mensalmente no ciclo dessa mulher, 400, 300 e poucos, assim, ué? Pois é, há uma queda muito grande. Então repare você que a gente já tem uma quantidade de ovócitos que vão amadurecer, essa redução ela é tão grande que a gente já tem uma quantidade limitada de vezes que a gente vai poder, de fato, estar apta para engravidar. Por isso que eu destaquei aqui para você que esse evento ele começa na puberdade, ó, e ele vai até onde? Ele vai até a menopausa. A menopausa é aquela fase justamente em que essa mulher, ela não menstrua mais, ela não produz mais ovócito, ela não tem mais condição de engravidar. Ela já liberou esses ovócitos todos ao longo de sua vida, o período reprodutivo fechou. Isso é interessante. Puberdade, mensalmente o que vai acontecer, em um dos ovários vai haver o amadurecimento de um desses ovócitos. Uma vez por mês? Sim, um só. Ora o direito, ora o esquerdo. Como é que vai ser isso? Pela presença dos hormônios. O ovócito 1, que ficou em pausa esse tempo todo na prófase 1, ele então pode amadurecer e ele faz uma divisão, a meiose 1. Essa meiose 1 que estava em pausa, ela deu prosseguimento, então rolou lá, depois da prófase 1, rolou a metáfase 1, a anáfase 1, telófase 1, e ela chega num outro tipo de célula. Mas você reparou que aconteceu uma coisa estranha? Uma célula muito grande e outra célula pequena. Essa divisão é uma divisão desigual, onde eu tenho então todo o citoplasma e todo esse vitelo em maior quantidade em um e o outro ficou lá, coitado, impróprio. Então eu tenho um ovócito 2, bacana, grande, com vitelo, com a metade do número de cromossomos. Então o primeiro tinha 46 e esse tem 23, e eu tenho sempre um glóbulo polar. Uma célula que vai se perder, vai ser eliminada pelo corpo. Ela tem uma quantidade muito pequena, foi uma divisão anormal. Esse ovócito 2, ele entra numa fase que a gente chama de meiose 2. Essa aqui era a meiose 1, essa aqui é a meiose 2. Ele termina a meiose 2? Não. Ele vai avançando, começa a meiose 2, prófase 2, metáfase 2. Na metáfase 2, ele para. Você falou, gente, parou por quê? Ele para e é nessa fase, na metáfase 2, que esse ovócito ele é liberado na tuba uterina dessa mulher. Todos os meses, uma mulher fértil, ela libera um ovócito na tuba uterina. Para quê? Esperando a fecundação, esperando encontrar o espermatozoide. Para quê? Para que haja fecundação e forme um bebê. Todos os meses há uma preparação para que haja um bebê. Não rolou um encontro com os espermatozoides. Degenera, não rolou nada ali. O ovócito 2, que estava em metáfase 2, foi eliminado. Fim do jogo. Agora, se rolar uma fecundação, o ovócito 2, que estava em pausa em metáfase 2, quando rola aquela fecundação com o espermatozoide, ele termina de completar essa meiose 2 e se torna aí sim o que a gente chama de óvulo. Repare você
que esse ovócito 2, quando ele se dividiu, quando ele passou pela meiose 2, ele gera uma célula só. Essa aqui vai se degenerar. O glóbulo polar, ele também se divide? Sim, produzindo células que também vão se perder. Então, no final das contas, a gente faz 1 para 1. Eu tive um dia uma espermatogônia, um ovócito primário e produzo um só óvulo no final das contas. No reprodutor masculino, na espermatogênese, não. O homem que tem uma espermatogônia produz 4 espermatozoides. Então, que fique claro para você que só vai chegar na fase de óvulo se houver fecundação. Não houve fecundação, não teve relação sexual, esse ovócito secundário se perde. A gente chama popularmente de óvulo, liberou um óvulo, mas na verdade liberou um ovócito secundário. E assim vão passando os anos. Chega então o momento que cada ovócito primário desse chegou nessa fase de ovócito secundário e foi se perdendo. Um mês, outro mês, e os anos vão se passando. Chega uma hora que todos os ovócitos secundários foram liberados, fim do processo reprodutivo. A gente não vai produzir mais. Fechou o jogo, menopausa chegou, fechou a fase reprodutiva dessa mulher. Tranquilo? Fechamos então a nossa ovogênese, você entendeu o que acontece em cada processo e a nossa aula termina por aqui. Aproveite para fazer o seu resumo, estudar com calma, tira uma foto dessa aula, que aí você vai ler com calma, estudar, vai solidificar o seu conhecimento. Até a próxima, tchauzinho!